noite, boa noite, boa noite. Eu vou te perguntar uma coisa. Como seria se você pudesse levar para todas as pessoas, ou para muitas pessoas, como uma missão, um auxílio para melhorarem sua saúde, seu bem-estar, sua vida, e ao mesmo tempo você também ter essa melhoria na sua saúde, na sua vida, mas ter uma melhoria financeira? Como seria isso acontecer? Não seria maravilhoso? Ao mesmo tempo, você ter essa missão linda de auxiliar as pessoas e também melhorar a sua saúde física e financeira? Pois é. Hoje o nosso assunto é sobre isso. Como nós podemos realmente fazer isso acontecer? E o meu convidado muito especial traz hoje muita informação sobre isso, como nós podemos fazer isso acontecer, como eu falei, e melhorar nossa saúde física e financeira. E o meu convidado especial se chama Gilberto Zanotti, e eu convido nesse momento, com muita honra. Boa noite, seu Gilberto. Boa noite, Yara. É um prazer, uma alegria estar aqui com você, né, e participar, né, dessa entrevista, desse bate-papo, né, que é um bate-papo com conteúdo que vai mudar a qualidade de vida das pessoas, física e financeira. Com certeza. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse. Ótimo. Então, meu nome é Gilberto Zanotti, moro em Caxias do Sul, né? Tenho 61 anos, conheci a empresa Ozox, a qual vamos estar falando, há 2 anos e 2 meses, né? Então, hoje o meu trabalho é Ozox, né? Porque nós temos um lema, né? Que a gente fala, viva melhor, viva Ozox. Esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas vivam cada vez melhor. E, com certeza, elas estão precisando, depois de todas as perrengas que nós passamos esses anos, agora, tendo a repercussão disso, né? Tanto na saúde física, mental, emocional, com certeza nós podemos auxiliar e muito para que elas vivam melhor, para que nós todos possamos viver melhor, né? Com Mas certeza. eu vou iniciar a perguntar. Muita gente ainda separa saúde de trabalho e também de dinheiro. Na sua visão, o que o senhor pensa? Ah, não vou te chamar de senhor, vou chamar você. O que o senhor, Você, que tu, você pensa? entendeu? Saúde e negócio pode caminhar junto? Com certeza absoluta. Porque, assim, nós na Usox, nós temos um propósito, né? Nós temos uma missão, que é melhorar, então, a qualidade de vida das pessoas. E é isso que nos dá a alegria da gente ter os relatos, os depoimentos, que são as provas sociais e que nos move todos os dias. Existe, sim, uma grande oportunidade, uma oportunidade ilimitada, dá para você dizer, quem entende o modelo de negócio da Usox, porque ele tem transformado a vida de pessoas na saúde e financeiramente também. Eu, na minha idade, eu buscava algo, né, que eu tivesse independência, né, onde eu pudesse trabalhar nos horários que eu gostaria, e nós somos hoje distribuidores independentes, então temos essa liberdade. E quanto à saúde, se você não decidir cuidar da sua saúde hoje, você vai ter que cuidar da sua saúde amanhã, ou melhor, da sua doença, né? Então, nunca é tarde para começar a cuidar da saúde, em tudo que você puder. E é sobre isso que nós vamos estar falando mais hoje à noite.
E eu acho muito, mas muito interessante, porque assim, eu conheci a Ozox, eu conheci o aparelho Ozox através de uma amiga, de uma que eu tinha conhecido recentemente. Quando ela me falou, eu não, não notei muito assim a importância. Depois nós conversamos de novo, o filho dela também, que é o Denis, um amor de pessoa, Maria Helena e o Denis, conversamos e eu comecei a perceber quanto era importante. E eles me sugeriram até que eu fizesse uma live com o Everaldo Castanha, Castanha. e eu fiz essa live, e a partir daquele momento, eu achei, nossa, eu me apaixonei pela máquina. Eu digo, eu quero uma máquina, eu quero. Mas eu queria para mim. Eu queria, porque eu vi os benefícios que eu poderia ter na minha saúde. Até porque aqui em Canoas eu já conhecia o trabalho com a ozonioterapia clínica. Mas Clínica. eu vi que teria essa oportunidade tranquila para ter esse benefício dentro da minha casa, nossa, eu me apaixonei. E foi interessante, porque de primeira mão eu queria para mim. Eu queria para mim a máquina, para o meu Uhum. benefício. Mas uma coisa que eu vi numa live que você falou foi o que me motivou a ser uma distribuidora. Olha. Quando você disse que esse trabalho era uma missão em tua Uhum. vida e que você se sentia muito feliz quando você deitava à noite, a tua Eu cabeça falei, no eu lembro que eu travesseiro, falo. tinha ganhado o teu dinheiro muito bom, mas sabendo que aquele dinheiro que você ganhou tinha ido para, tinha beneficiado a muitas pessoas naquele dia. Aquilo me deixou muito impactada. E a partir daí é que eu decidi realmente levar isso para muitas pessoas. E tenho levado, É né? Porque, verdade, assim, a gente tem que agradecer todos os dias, porque a cada aparelho que é comercializado na equipe que a gente tem, uma vida vai ser transformada. Essa é a certeza. Então, é uma coisa que eu não sei se naquele momento eu falei, que a gente normalmente fala, que a gente fica feliz quando fecha uma venda, né? Ah, você tem um ganho financeiro, né? Você tem um ganho financeiro normal. Mas só te arrepia e te emociona é o relato da prova social, do depoimento. sim, do depois. O Eu depois. vou te pedir um minutinho para dar boa noite para as pessoas que estão chegando. Ótimo, isso aí. Boa noite, Cláudio Fernandes da Luz. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Zenir. Seja bem-vinda. Boa noite, Alexandra Kremer. Boa noite, Daniel Scariotti. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Vilce. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Loreci. Loreci Schultz. Acho que a Loreci é minha avó. Tua avó. Deve ser tua avó. Tua vovó. Boa noite, Neuza Keffer. Sejam todos bem-vindos. Boa noite também, Vládia. Vládia, querida, muito boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Fernando Piccoli. Boa noite também, Lorecida Estrela. Deixa eu ver. Boa noite, Hilda. Boa noite, Antônio Cosenfer. Cosen Ferreira. Às vezes fica meio difícil de ler aqui. Boa noite,
Suani Lima. Olha, tem bastante gente nos vendo. Boa noite, de Santo Ângelo. Boa noite, Donoel, Donoel Vídeos. Donoel Vídeos. Boa noite, sou filho do seu Gilberto no negócio. Eterna gratidão. Sou Rudimar de Caxias do Sul. Viu? Que legal. Isso é legal. Um filhão. Isso é legal. Então, vamos continuar nossa conversa, o nosso bate-papo. Ótimo. Você estava falando em qualidade de vida que a gente leva para as pessoas, né? E porque hoje em dia, por exemplo, o que mais está problemático, o que mais impacta a saúde das pessoas, né? Que a gente pode realmente auxiliar. Como normalmente, né, nossos clientes são pessoas doentas, né, acima dos 50, 60, 70 ou mais também, são pessoas que estão buscando qualidade de vida, né? Todo mundo gostaria de ter vida longa, mas com qualidade, sem depender dos outros. E aí, com a idade, vem as dores, vem as inflamações, problemas de articulações, problemas respiratórios e muito mais. Então, é isso que o ozônio auxilia muito, né? Em inflamações, dores, nas articulações, problemas respiratórios são os mais rápidos, imediatos. Até o diabetes tipo 2, com prazo mais longo, pode ser estabilizado. Temos relatos, temos depoimentos. Mas na parte respiratória, bronquite, rinite, sinusite, né, asma, o meu pai empresarial começou o negócio pelo resultado da mãe, tinha asma, que na primeira noite já dormiu bem e não acordou na madrugada, né, com dificuldade de respirar. Então, aí já é uma prova, já na primeira noite. Então, isso é o nosso negócio, isso é o nosso aparelho, esses são os benefícios que a gente leva para essas pessoas. Isso não tem preço, isso tem valor. Isso tem valor. Exatamente o valor, porque eu posso falar por mim. No início, a Maria Helena, que foi a que me trouxe a máquina, me falou sobre o ozônio, ela me trouxe a máquina dela, a Ozoxar, e eu senti rapidamente os benefícios na minha respiração, porque eu tinha problemas sérios com rinite. Quando chegava a época de setembro, eu tinha que dormir praticamente sentada, porque eu não conseguia respirar. E logo nos primeiros dias, primeiros 15 dias, 20 dias, eu já senti uma melhora. Não tive mais problema. Isso já faz meses. Hoje, agora, eu já tenho a minha Maquininha. Olha ali. Agora eu já tenho a minha. Olha, os óculos Essa me acompanha aonde eu vou. Não prática, deixa. né? Você leva, viaja, vai junto, né? Sim, viajei, levei junto e ainda, né, ozonizei a água para tomar, para o meu filho tomar, para minha nora tomar, Olha ali. todo mundo gostando e se beneficiando. Uma máquina, ela, né, não é apenas para uma pessoa, ela está levando benefício para mais, no mínimo duas ou mais pessoas, né? Um aparelho apenas, né? Pois é. Então, como é que funciona essa tecnologia do ozônio? Eu gostaria que você explicasse de uma forma simples Sim. por que é que o ozônio tem ganhado ultimamente tanto destaque na saúde. E a gente está vendo cada vez mais as pessoas falando sobre isso, né? É a bola da vez, é o momento. Vamos lá, para você entender, eu chegar também a te falar um pouquinho dos resultados também e do ozônio. Se a gente pegar, vamos aqui no Brasil, que interessa para nós, né? A partir de 2006,
onde houve a fundação da ABOS, que é a Associação Brasileira de Ozonoterapia, e que lutou muito para que tenhamos até a aprovação da ozonoterapia no Brasil. Lá em 2010, teve a aprovação da Declaração de Madrid, que é uma referência para a aplicabilidade das abordagens terapêuticas a nível mundial. Então, todos os terapeutas e médicos que aplicam a ozonioterapia sistêmica aplicada, né, que tem mais de 20 formas de ser aplicada, auricular, retal, autoimunoterapia. Então, todos se baseiam nessa declaração. Uma informação a mais para todos terem, né? 2015, o Conselho Federal, melhor, a odontologia aprovou também a ozonoterapia, então, os odontólogos usam para tratamento de canal, cirurgia, estética. 2018 entrou para o SUS como prática integrativa complementar de saúde. 2023 tivemos a aprovação da lei da ozonoterapia. E o ano passado, em agosto, o Conselho Federal de Medicina aprovou a ozonoterapia. Então, por que em destaque? Porque tudo isso aconteceu no Brasil. Tá? Então, isso está acontecendo. E o que é ozônio, para a pessoa entender, o leigo, como eu, que não tinha conhecimento nenhum, só ouviu falar da camada de ozônio. E é o mesmo ozônio. Ninguém vai falsificar o ozônio. O ozônio é o O3, são 3 átomos de oxigênio. Como é que você transforma oxigênio em ozônio? Através de uma descarga elétrica. Na ozonoterapia, é um aparelho. O nosso, é o que você apresentou aí, você mostrou, né? Ele tem uma tecnologia ali embarcada, mecânica, elétrica, eletrônica. O gênio, digamos assim, o Gleison Berletti, né? Que é o engenheiro lá da empresa que desenvolveu uma tecnologia fantástica, ele dá uma descarga elétrica, ele quebra a molécula de oxigênio, que são 2 átomos, que instantaneamente se junta, né, a uma outra molécula de oxigênio, que é o O2, então, 2 mais 1, 3, forma-se assim o ozônio. E olha o detalhe, o ozônio é bactericida, fungicida, virucida, então ele elimina vírus, fungos, bactérias, odores, né? Ele sanitiza o ambiente. E ele é altamente oxidante, só que ele é um gás natural. Só que quando ele encontra um vírus, que ele é o O3, ele oxida, ele se dissipa. Ele se transforma em O2, 2. Ou seja, quando a pessoa entender que o resíduo do ozônio é oxigênio, puro, limpo, opa, eu quero. É um gás natural, crianças podem usar, idosos, não tem contraindicações. O nosso corpo, ele produz uma pequena quantidade de ozônio para combater os radicais livres. O Dr. Arnoldo, que foi presidente da BOS, ele fala no vídeo dele de 2021 que o ozônio, ele ativa o nosso sistema interno antioxidante, que elimina os radicais livres, que é o que oxida e envelhece o nosso corpo mais cedo. Olha só, não tem nada. Se fala muito em combater radicais livres, com alimentação, isso, aquilo, mas não tem nada igual que o ozônio para combater os radicais livres. Outra informação importante para falar ainda do ozônio. O ozônio, ele aumenta a capacidade de oxigenação nas células, através das mitocôndrias. O que são mitocôndrias? São organelas celulares que estão no interior da célula, que são como uma usina de energia para as células. Então, se ele leva mais oxigênio para as células, é mais saúde. Porque uma célula sem oxigênio, ela pode se tornar cancerígena. Otto von Burger falou, um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Entendeu? Então, assim, olha a importância. Quando a pessoa entender que o resíduo do ozônio é oxigênio e leva mais oxigênio para o cérebro, fantástico. Eu assisti um vídeo que uma médica mostrou, né, falou a respeito de que foram abertos 100 crânios que tinham morrido por Parkinson. Dos 100 crânios, apenas 17 tinham realmente Parkinson. O que faltava? Oxigênio, água, que é uma coisa importante, falando da água, né? E a importância da gente poder tomar água com ozônio, que depois a gente vai estar falando também na sequência, né? Então, assim, porque
com o envelhecimento, as pessoas não têm mais aquele desejo de tomar água. Outra coisa que é para complementar, que eu acabei lembrando agora. Com o envelhecimento, a gente sofre o que é a hipóxia funcional, que é a falta de oxigênio nas células, né? A hipóxia funcional é a falta de oxigênio nas células que vai diminuindo com o envelhecimento. Então, por isso que a gente fica mais jovem, a gente tem mais energia, a gente tem mais disposição, a gente anda mais, a gente, sabe? Isso que vamos falar na sequência disso aí também. É isso que Daqui a acontece. pouco nós vamos mostrar a sua foto. Do antes e depois. Antes e depois. Mas eu também quero falar o seguinte, uma coisa interessante sobre fungos e mofo e tal. Eu tive fora de casa 37 dias, meu quarto ficou fechado. Quando eu abri, Uhum, eu voltei antes de ontem, quando eu abri, veio aquele cheiro de mofo, assim, de coisa fechada. uhum, Imediatamente eu abri a janela, abri tudo, abri as portas do guarda-roupa e liguei o multi, o Zox Multi. E uhum, deixei ele ali. Quando eu fui uhum. dormir à noite, não tinha mais cheiro nenhum. Não Olha, tinha mais nada, estava tudo limpinho, assim, eu sentia aquela coisa boa de dormir, né, bem tranquila. olha só. Foi isso eu achei muito interessante, né? Então, são muitos os benefícios que a gente tem, muitos, muitos Muitos, mesmo. muitos. Que tem gente que tem tantos que às vezes esquece. Sabe que é fácil esquecer, né? Tava com uma dor, passou, esqueceu. É. Outra coisa também, depois nós vamos falar sobre os olhos, né? Que são Ah, sim. importantes. Mas eu vi um depoimento de uma pessoa que eu achei muito interessante, que ela tinha muitas varizes e ela ficou passando o óleo e ao mesmo tempo ligando, deixando a máquina ligada. E com o tempo ela viu como foi melhorando tudo isso. Então a gente começa a ver os depoimentos e começa a ver assim, nossa, como tem. Aí, quando você fala sobre o benefício nas células, a gente pode perceber que realmente é muito profundo isso. Exato. Então, com o uso do ozônio no dia a dia, como a gente, como isso pode melhorar mais ainda? Por causa, principalmente, do quê? Do oxigênio. Aumenta a capacidade de oxigenação das células, elimina fungos, vírus, bactérias, melhora o nosso ar, né? Pronto. Um ar mais puro. Dá para escolher o ar? Não, né? O ar a gente não consegue escolher. É verdade, é verdade. Eu fiz uma live com o seu Everaldo Castanha e ele mostrou o pé dele, que hoje eles dizem que o pé é mais É famoso do Brasil, né? do Everaldo, porque ele tinha crateras no pé dele, né? De ferida. Nossa, E muito. que eu fiquei horrorizada até quando vi. E depois vendo a cura, é impactante isso, realmente, né? Eu vejo que as pessoas têm curiosidade, mas não conseguem entender ainda muito bem como funciona, né? Mas o senhor pode falar mais. Bom, queres que eu fale aí dos benefícios do ozônio? Na verdade, assim, são muitos. Falado, né, por especialistas, são mais de 300 tipos de patologias, porque um remédio, ele trata uma causa, e o ozônio, ele vai estar tratando o corpo. Então, os benefícios principais, como eu já falei, inflamações, sistema respiratório, rinite, sinusite, bronquite, né? Regula o diabetes, né? Então, disposição, energia, e aí na parte de restauração que nem o Everaldo, de queimaduras, feridas, pessoas com feridas, quem tem diabetes, às vezes, há muito tempo, pessoas que teve perna queimada com
moto, né, um cano de descarga durante vários anos tentando resolver e não conseguia, e com o ozônio, né, conseguiu cicatrizar. Porque o ozônio ele é altamente cicatrizante. É só olhar o relato do Everaldo, né, e muitos outros que nós temos. Então, benefícios são muitos. Ele trata o corpo. Então, por isso que a gente fica tranquilo. Não há contraindicações, né? O nosso aparelho, que a gente vai estar falando na sequência, que você apresentou aí, tem 8 anos de mercado, não tem um BO, ou eu sempre falo, um registro de reclamações no site Reclame Aqui, tá? Então, isso que é importante, essa confiança e essa segurança que nós temos. Pois é, eu penso que essa é a parte mais importante, né? Quando a gente vai falar para as pessoas, a gente tem essa certeza. Por exemplo, tudo que eu quis fazer na minha vida e levar para pessoas, eu trabalhei com terapia, ainda trabalho, mas agora menos. Durante 31 anos, e sempre que eu tinha algumas coisas que eu, por exemplo, trabalhar com os florais, eu primeiro experimentei, vi que dava resultado, aí então eu comecei a trabalhar com eles, né? E no ozônio, no Ozox, não foi diferente. Não foi diferente. Poder falar, para eu poder realmente ter certeza do que eu estou dizendo, eu quis experimentar. Para mim, ter um ótimo resultado, porque eu não tenho uma coisa assim mais danada, né? O problema Grave. maior era a rinite, era algumas dores, mas nem isso tem mais, né? Também. Mas os depoimentos que a gente vê das pessoas emociona. Eu vi um depoimento de uma moça que não conseguia sair de casa porque ela desmaiava, ela tinha crises fortes, né? E ela deu o depoimento faz 60 dias que eu não tive nada mais, que hoje eu estou aqui falando para você. Aquilo me deixou tão emocionada que eu digo, gente, realmente, quando eu ouvi você dizendo que é uma missão, é uma missão, é uma missão Verdade. mesmo. A gente poderia estar vendendo, fazendo, né, qualquer trabalho e ter resultado financeiro tranquilo. Mas que bom que a gente tem o resultado financeiro, mas com algo que tu tá mudando, transformando vidas, né? Ponto. Simples. Sim, é exatamente isso. Isso. E agora, conta as suas experiências, como é que começou, como é que foi vindo todas essas coisas, como é que você realmente se engajou e sentiu que era uma missão, como você falou? Tá, eu fui durante 7 meses convidado para conhecer aos Ox. Meu pai empresarial, que é o Leonir, sempre me mantinha atualizado com relatos, depoimentos, né, principalmente do tamanho dele, do Everaldo, entre outros, e até que, numa visita que ele fez na nossa cidade, em Caxias do Sul, conversando pessoalmente, aí que é o bom, né, às vezes a gente poder conversar pessoalmente, ele nos convidou para conhecer a empresa, ou ir no evento. Aí nós decidimos ir no evento, onde eu conheci o presidente, Marco Antônio Musi, e aí lá a gente, principalmente o que mais tocou foram os resultados. Lá eu lembro, eu conheci o Everaldo, o depoimento dele, entre vários outros, né? Tem uma doutora Daniele também, o relato dos resultados dela. E aí eu vi que tinha algo, né, que valia a pena, né? E conhecendo o presidente, sabendo com quem a gente estaria trabalhando, nós começamos um trabalho, né? E aí vieram os depoimentos. No início a gente tinha depoimento de pessoas de outros estados, né, que a gente não conhecia. E aí começaram os depoimentos da nossa equipe. E aí alavancou o negócio. E nós saímos, quando o Leonir veio
para a gente iniciar o trabalho, no final de semana, em 2 dias, sábado e domingo, nós fizemos 6 apresentações, aí começamos. Eu quis que ele viesse até mim para a gente poder aprender como apresentar. Eu não quis iniciar sozinho. Nós fizemos 6 demonstrações no final de semana. 4 vendas e 2 distribuidores, né, da Osório. Então, foram 6, 100% de aproveitamento. Aí iniciou o seu negócio. Eu iniciei dia 27 de novembro de 2023. Então, são praticamente 24, 26 meses na Osório, né? E os resultados na saúde são fantásticos, né? Se você quiser que eu relate aqui os benefícios, posso estar falando, pode ser? Sim, sim. Falando de resultados financeiros, não precisa ficar apresentando, mostrando, são ótimos, né? A gente tem uma equipe grande aí, hoje mesmo eu olhei ali, são mais de 1.000 distribuidores na equipe, né? Então, sobra o quê? Um bom residual, uma renda recorrente todo mês que a gente tem e crescendo mensalmente, né? Isso é normal, vai depender do nosso trabalho que a gente faz, tá? E aí, nos resultados, no benefício meu pessoal, o maior benefício foi poder dormir melhor. No primeiro evento que nós fizemos em Caxias, o Leonir pediu para mim falar, ou a minha esposa, se a gente tivesse algum depoimento pessoal. Eu fazia, acho que, uns 30 dias que a gente estava usando o aparelho, talvez até menos. E a gente quase não queria falar. E saiu assim, eu falei, eu deitava casado e levantava solteiro umas 5 vezes por semana. E aí isso ficou, né? Não é que eu desfazia o casamento, mas estava sozinho na cama, porque roncava muito. E se a gente for ver, muitos, talvez quase a maioria, se for falar, melhorou a sua noite de sono. E só melhorando a noite de sono das pessoas já vale a pena, porque eu acho que a maioria das pessoas, 50%, não dormem bem. Esse é um deles. Outro, disposição, energia, sabe? Isso aí, eu sinto que mudou, né? Eu acho que eu estou mais novo do que quando eu iniciei há 2 anos atrás, pela disposição e energia. E uma coisa que aconteceu, que às vezes eu nem falo, eu uso lente de contatos há mais de 40 anos, e toda vez que eu ia no médico, cada 5, 10 anos, trocar lente, eu já tive uma lente que durou 10 anos. A última vez que eu fui em julho do ano passado, eu tinha uma lente de 7 anos. Quebrou, fui no oftalmologista. Toda vez que eu ia, a minha lente, que é a miopia e astigmatismo, de 6 a 7 graus, em média ali, é bastante, ela aumentava. Sempre. Eu fui agora em julho do ano passado, 7 anos depois, 7 anos mais velho, eu tenho a prova ali, eu tenho a foto, não mandei para você, devia ter mandado, eu poderia até mostrar aqui, né? Diminuiu o grau. E aí, vou falar o quê? Fiquei mais velho, diminuiu o grau. Será que o ozônio ajudou? Eu acredito que pode ter ajudado. E a gente vê que tem outras pessoas que dão depoimentos que melhorou a visão e tal, então eu acho que não... O que significa? Mais oxigênio. Melhorou a visão. E na parte de... Se quiser mostrar foto ali do antes e depois... eu acho que agora tá aí, ó, o antes e o depois. Ali está a foto, ó. Essa foto primeira, aí na outra eu tinha colocado a data, aqui não tem a data, foi dia 20 de novembro de 2023. Essa foi a primeira foto que nós tiramos quando a gente estava indo para conhecer os OC lá em Cascavel. E essa outra aqui foi, eu dei uma entrevista lá para Arlene lá no evento em dezembro em Maringá, e ela printou ali, tá? Então, 2 anos depois. Eu acredito que o ozônio está fazendo bem, está oxigenando mais as células, né? E eu também, claro, uso óleo, spa rosto, e de vez em quando também o spa pele jovem, porque nós não somos velhos, temos juventude acumulada, né? Nós estávamos falando antes, né? Sim. Velho é quem tem a cabeça de velho, né? Nós temos juventude acumulada, então melhorou. Com certeza melhorou bastante. E isso que nós estamos falando agora ainda só sobre o ozônio nas máquinas, né? Isso. Mas daqui a pouco nós vamos falar também dos óleos,
Porque Vamos falar são dos dois óleos. olhos, e cada um melhor do que o outro. Eu tenho usado dois deles, né, por enquanto, até por experiência, que realmente tenho notado muita Uhum. coisa boa, né? Muita coisa boa. Mas, então, na verdade, além do uso pessoal, o Ortox Multi também desperta um interesse profissional, né? Sim. E como é que a gente pode transformar essa tecnologia numa oportunidade real de bons negócios? Olha, tem uma grande oportunidade, um modelo de negócio diferenciado que a Usox tem. Eu diria assim, não sei se tem algo igual no mercado hoje. Se me apresentar é algo melhor, mas eu acho difícil. A forma como a empresa ela leva esse aparelho, porque a Usox ela não faz divulgação na internet, ela não vende no seu site, somos nós distribuidores que vendemos. Então tem uma oportunidade de negócio. Você pode ter uma unidade de negócios e ter uma venda com markup que pode chegar a 130%. Você pode estar formando uma equipe, né? E, que nem eu falei, hoje a nossa equipe é acima de 1.000 distribuidores e você vai ter uma renda recorrente. A Osox, ela distribui 33% em renda residual, como bônus para a equipe, e ela fica com 67% para cumprir com os seus compromissos, fabricar, entregar, dar assistência, pagar impostos, dar garantia. Então, uma empresa pés no chão, uma empresa sólida, tá? Uma empresa que está expandindo pelo Brasil e o mundo, né? Iniciando a expansão internacional pelo Paraguai nos próximos meses. Só que ela tem lá 1.000 e poucos distribuidores, nem todos realmente comprometidos, e nós temos 5.600 municípios. Quanto você pode ter de renda na venda? Cada um faz o trabalho, porque é independente, você é um distribuidor independente. Você pode vender um, você pode vender 4, você pode vender 10 aparelhos no mês, né? Então, assim, tem quem no primeiro mês tem um ganho de 5.000, 10.000, 20.000. O meu primeiro mês de trabalho, pelas vendas e pelos distribuidores que eu levei para a empresa, deu aproximadamente 20.000, né? Então, tem quem superou isso. Então, é algo muito forte. Ela tem um valor agregado ótimo. Então, quem vê essa oportunidade e gosta de pessoas, gosta de falar com pessoas, gosta de vendas ou não, nós temos muitas pessoas que nunca venderam nada, né? E hoje estão vendendo os óculos pelos benefícios que ela teve, né? Porque é fácil falar daquilo que tu gosta e tu tem resultado, né? Não é o que tu fala, é como tu fala, o que tu fala, que daí tu faz a venda. Porque o brilho no olho é que tu acreditar, não precisa saber tudo, né? Não precisa ser expert, né? No assunto, mas... E outra, uma pessoa que inicia, ela pode estar indo junto com o seu pai empresarial para aprender. Como aconteceu comigo, que eu dei como exemplo, né? Você pode estar saindo juntos, transformando vidas, tá? Aí a pessoa que tem interesse em entender melhor a parte de negócio, nós temos apresentações gravadas, a gente faz apresentações como aqui, né? Num Zoom, numa videochamada direcionada para essa pessoa, ou nós temos todas as semanas, né? Não todos os dias, mas quase todos os dias apresentações. Então ninguém fica sozinho. E ninguém fica desassistido porque a internet nos aproxima e a gente pode fazer um negócio, né, em qualquer lugar. Isso que é o bom, essa ferramenta que a gente tem hoje, tá? Então, seria isso. Na verdade, assim, ó, eu vejo. Tem uma pergunta aqui, mas eu vou primeiro comentar isso, que eu vejo muitas pessoas que procuram um propósito de vida, né? E, e não acham esse propósito. É, Agora, eu penso que nesse trabalho existe um propósito. Não é simplesmente ganhar dinheiro.
porque dá para ganhar. Bem, Sim. mas é o levar o cuidado para as pessoas, é levar realmente uma coisa boa, né? E, e é uma inovação, né, em relação à saúde e também até numa geração de renda. É possível isso, como você está falando. A pergunta que foi feita é o seguinte, deixa eu ver se eu acho ela aqui agora. Aham. Ah, não, não é essa, é a outra, Eli Jones, sobre o edema pulmonar, eu acho. Quem tem problema de pulmão, fibrose pulmonar idiopática e edema pulmonar. O ozônio com certeza vai auxiliar, né? Porque a gente tem visto relatos principalmente de problemas respiratórios. Se eu não me engano, temos alguns relatos aí, depoimentos de fibrose, de problemas pulmonares. Vai estar auxiliando, vai estar levando mais oxigênio, né? É um gás natural e vai melhorar. Asma, por exemplo, né? Que eu falei anteriormente. A mãe do Leonir, meu pai empresarial, teve resultado na primeira noite. Tá? Então, vai auxiliar, tá? Vai auxiliar, com certeza. Olha só, os fungos de unhas também resolve. Isso eu posso dizer de cadeira, porque eu estou usando o óleo para os pés, que está me ajudando muito. Praticamente ficou a minha unha bem bonitona, Quem assim. falou aqui é a Loreci. Eu tenho as fotos, eu tenho o vídeo dela, a Loreci, assim, o antes e o depois, né? A unha dela. E um dia eu fui lá na casa dela e disse assim, ó, me mostrando que podia usar as sandalinhas havaianas no verão, que ela não podia, né? Então, o spa mãos e pés é fantástico. Depois nós vamos falar dos olhos, então. Pois é, então tem muita coisa boa para realmente ser trabalhado com tudo isso, né? Porque a gente leva uma possibilidade de melhoria profissional e auxílio para muita gente. Com Tem certeza. a Jaqueline está perguntando. Meu pai tinha muitas dores articulares devido à artrose. A Jaqueline é minha filha, Legal. na, Tá. na, na No empresa. negócio. Meu pai Informação tinha importante. muitas dores articulares devido à artrose e inflamações crônicas. Olha E ali o hoje, depoimento. um mês de uso do Ozox, já não tem mais nenhuma dor. Eu queria saber isso, Jaqueline. Eu Olha estava só. querendo saber isso. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Será que valeu a pena o aparelho? Puxa vida, valeu muito a pena, valeu muito a Tá pena. doido. Que legal. Olha só. Que bacana. Então, olha como a gente vê os depoimentos, e isso é o que empolga, né? Eu vi Uhum. depoimentos de pessoas que tinham enxaqueca há muitos anos, né? Pessoas que tinham dor na lombar, Isso. dor na coluna. Teve uma, essa semana, que eu vi ela falando sobre hérnia de disco. Ela me disse, bom, as hérniazinhas estão ali, mas eu não A tenho mais dor. dor nenhuma. O que que acontece? Evita muitas cirurgias. E uma cirurgia, tu sabe do risco, né? Sabe ser do risco, né? De uma cirurgia. Com certeza. E, na verdade, no nosso país aqui, ainda nós estamos atrasados com isso, porque eu vejo um país de terceiro mundo, como diz que é Cuba, lá a maioria das pessoas, uma grande, é tratada com ozônio. O ozônio, sim. Na, na Itália, na Europa, nos Estados Unidos também, e aqui, só o ano passado é que foi permitido. Eu lembro que eu conheci médicos que usavam ozonioterapia escondidos, porque não podia usar, né? Que é um absurdo isso, mas, né? Agora, essa máquina, a gente pode respirar ela,
Isso que eu queria que você Ah, é comentasse. importante. Importante isso que você falou, porque a gente está falando, mas vamos falar um pouco então do nosso aparelho, dos óculos multi, né? Nós temos dois aparelhos, então os óculos ar, que é só para o ambiente, e o multi, então, é o tripé da vida, ar, água e alimentos, tá? Então, ele vai transformar o oxigênio em ozônio, e você vai poder ozonizar a água 5 minutos, tá? Sugestão que você beba água com ozônio todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia. E os alimentos, né? Principalmente frutas e verduras, tirando assim agrotóxicos, metais pesados, aqueles bichinhos que podem estar, enfim, o que tem no alimento. E agrotóxico dizem que a gente consome, ingere mais de 5 quilos por ano. Eu vim da roça, então eu sei que hoje você não produz nada sem agrotóxicos. Moranguinho, é uma coisa importante que você vai estar fazendo o teste. Vou comer um moranguinho antes de ozonizar. E o moranguinho ozonizado, ele aguça o valor, o sabor. A uva, principalmente uva, agora a nossa região aqui da Serra é a região da uva, né? Tem bastante uva. A uva de mesa, ela está coberta. E uma uva de mesa, ela recebe de 20 a 30 ou 40 vezes o tratamento de agrotóxicos, e, enfim, um monte de coisa que é passado para poder produzir. E ela não recebe a chuva. Então, ela fica com bastante... Quando você come uma uva de mesa, ela tem um gosto amargo. É do agrotóxico na casca. Então, ela pelo menos tira, tá? E aguça o sabor. Então, é fantástico. É saúde. É o tripé da vida. O que é o tripé da vida? Água, ar e alimentos. Mas água e alimento, tu pode escolher. Tu pode ficar algum tempo sem comer, sem beber água, não vai morrer de imediato, né? E o ar? 3 minutos? Olha a importância do ar. O que faz o ozônio no ar? Ar mais puro. É, Isso é importante. Qual é o diferencial do aparelho? Isso é importante falar, então. Quando eu fui lá, tudo pesou. Os depoimentos, conhecer o presidente, conhecer a equipe de vendas, ver que tinha uma empresa, né? Mas eu não queria vender qualquer coisa. De você chegar na casa de alguém e oferecer algo que depois você não tivesse problemas, né? O nosso aparelho, os Oxar, é o único aparelho com laudos de 2 universidades. A importância de ter um laudo de emissividade, porque o Ministério do Trabalho regulamenta. O máximo que um aparelho gerador de ozônio para você respirar no ambiente é de 0,08 ppm. São partículas por milhão, né? 0,08. O nosso aparelho tem controle de emissividade, então limite até 0,06. Ponto. Essa tranquilidade, né? A gente pode estar respirando no ambiente. E todo laudo que é feito na universidade é feito em cima da metodologia da Anvisa, que regulamenta. O nosso aparelho não precisa de Anvisa, porque ele é considerado um aparelho eletrônico, sanitizador do ambiente. Mas tem o laudo de 2 universidades. O segundo laudo é o laudo da Unicamp, né? A Universidade de Campinas é a terceira maior universidade estadual do Brasil. Ela tem o maior laboratório de pesquisa da América Latina e usa o nosso aparelho, assinado pela Clarice Wenz, uma das maiores infectologistas do Brasil, tá? Saiu lá em 2021, então foi feito o teste dentro de uma câmara de biossegurança, de 40 metros quadrados, tá lá de 5 minutos, 15 minutos, mas vou resumir, de 5 a 15 minutos ligado, foi expostas as cepas todas do coronavírus, vírus, enfim, bactérias, tudo, e está no laudo, elimina 99,9%, inclusive toda a família do coronavírus. Lá em 2021, quem que ficou sabendo? Isso deveria ser divulgado a 7 cantos, todos os cantos do Brasil, mas a gente sabe o porquê que não, né? Entendeu? a Tá gente no laudo sabe. que mata, ou seja, elimina, não tem nada. E por que não divulgar? Tudo interesse aqui, ó. O nosso É, interesse é aqui, ó, só que nós estamos levando saúde. Então, isso que é o diferencial. 2 lados, 2 universidades e essa tranquilidade. Teve um cara de Novo Hamburgo que ligou, tinha acho que um professor lá na Unicamp,
perguntando se era verdade. Sim, nós trabalhamos aqui, usamos dentro do laboratório os aparelhos da Ozox. Pronto, deu. Essa é a tranquilidade do nosso aparelho. Ponto. Então, só não leva para outras pessoas quem é meio, que eu diria até meio egoísta, talvez, né? Tá acomodado, talvez, né? Mas quem não está acomodado, que usa o aparelho e tem resultado, se não é distribuidor para fazer o que a gente está fazendo, tá fazendo a comercialização, no mínimo ele vai indicar, certo? Então tem muito cliente usando que tem resultado e vai indicar outras pessoas que quer ver os amigos também. Todo mundo vai comprar? Com certeza não. É normal. É uma pena, a gente sente às vezes pessoas que precisariam, né, e tem outra cabeça, mas cada aparelho que a gente coloca no mercado é uma família, não é uma vida, porque normalmente é 2 pessoas no mínimo transformadas. Eu comecei aqui em casa com um aparelho, né, e hoje tem 4 aparelhos dentro de casa. Então, Pois toda é. casa tem 4 E às aparelhos. vezes a pessoa me diz, Marlisa Rosa diz assim, e Daniel, olha aí outro sem rugas. O Daniel também, o Daniel tem que botar foto do antes ou depois, ele não fez, tem que fazer. Olha, uma coisa interessante, porque a gente realmente pensa assim como é importante esse trabalho, porque fica feliz. Eu fiquei feliz com a venda da minha primeira venda ainda, né? A primeira de muitas que eu tenho certeza, né? Mas muitas vezes a gente conversa assim com as pessoas e elas acham, mas é muito caro. Aí eu Uhum. pergunto, primeiro, que dá para pagar parcelado, e segundo, que eu pergunto assim, quanto você gasta de farmácia por mês? É. R$ 500? Ah, não, gasta mais do que isso. Pois é. E esses medicamentos, eles podem auxiliar em alguma coisa, mas tem um efeito colateral muito grave, que muitas vezes trabalha e desmonta 5 outras coisas no teu corpo. Porque é alopatia, e a alopatia é uma química, o teu corpo é natural. A química não é compatível com o nosso corpo, Um mas benefício e 5, né, efeitos malefício. colaterais. É, Se a gente for ler todas as bulas, tu não tomaria nenhum. Então, com certeza. mas a gente tem visto que muitos acabam, o médico a gente nunca orienta, né, diminuindo remédios, né, muitos depoimentos de quem estava usando, né, por causa de inflamação, dores, ou, enfim, outros problemas de saúde, começa a melhorar e o médico, não precisa mais, entendeu? Muita gente que tomavam, principalmente, né, e o pior é o remédio contínuo, né? Aquele que tu tá tomando continuamente, aí sim que acaba com o corpo, né? É verdade, é verdade. Escreveram aqui, a Yara tá mais bonita, viu? Viu? É ozônio, Os é homens o ali, ó. ozônio. Então, ó, não faz 2 anos, então imagina daqui a 2 anos. Não, não faz bem pouco tempo. Olha ali, ó, já estão percebendo aí. Olha, é interessante porque, assim, o que eu vejo também é eu estou aqui porque como eu estou fazendo a live hoje aqui na minha sala, tem o meu gato. Meu gato é velhinho, que nem sei. Ele está carente, porque eu fiquei um bom tempo fora. Então, ele está aqui me cutucando, querendo ficar. Já peguei ele no colo, mas ele está aqui. Então, na verdade, assim, a gente procura cada vez mais, penso que deve procurar cada vez mais uma coisa natural, porque é importante. E até para, por exemplo, eu vejo, não sei né, mas uma pessoa que faz, até pode fazer isso, um pagamento com financiamento, com alguma coisa que não vai sair assim uma prestação tão alta. Na verdade, o que gasta numa farmácia é muito mais. E vai gastar Se ele menos. comprar parcelado, ele vai ter uma parcela pequena,
Eu no cartão faço até em 24 vezes, então fica uma parcelinha desse tamanho. E aí daqui a pouco a pessoa diminui alguns remédios, como é de, ó, você não precisa mais, pronto, já paga com isso mesmo, né? Pois é. Então, se a gente for ver, só não adquire quem está muito preocupado com a saúde, sabe? Mas a gente sabe que devia ser como o ar-condicionado. Tá ali o ar ligado, deveria ser a mesma coisa. E olha só, quantas pessoas gastam horrores em cigarro e bebida. Essa é a verdade. Então, se gastasse a metade com o ozônio, com a máquina de ozônio, com certeza não teria a sua saúde melhorada muito, Muito mais, né? né? E terminaria com muitas coisas ruins, né? Uhum. Mas agora bom, tá aí uma coisa que eu queria falar, quando você estava falando sobre os Ox Multi, porque realmente eu tenho feito a experiência. Hoje mesmo eu estava colocando ali, peguei uma alface e até tive que rir, porque uma das folhinhas estava meio caidinha, meio. Aí eu coloquei no Pirex, botei água, botei o tomate ali e ozonizei. Quando eu tirei, ela estava vivinha da Silva, né? Estava a coisa mais bonitinha. Eu É digo, puxa verdade. vida, Isso mas acontece. eu vou te comer, porque tu tá bonitinha, mas Tá eu vou bom, te deixa eu te comer. Mas ela, claro, porque às vezes no calor, né, se não tiver na geladeira, a alface, a rúcula, ela tá murcha, tu colocou no ozônio, ela volta ao normal. Exato. Volta ao normal. E olha, é incrível porque dá outra coloração no Sim, ela tomate, fica outra coloração, com outro uma cor sabor, mais viva, né? mais Aguça o viva, sabor, sim. aguça o sabor. Eu ozonizei a cenoura também, ficou docinha, ficou parecendo aquelas cenouras que eu compro às vezes eu vou na feirinha que não tem agrotóxico, Sim, é e a orgânica, cenoura é diferente, ela é doce. orgânica. É. E aí ficou muito boa mesmo. Então, nossa, e além de tudo, eu estou tomando 3 copos de água por dia, ozonizado. Ótimo. Tudo E isso vai isso está ajudar. me Tudo fazendo. isso vai Tá, ajudar. nossa, já está me ajudando, intestino, estômago, tudo. Está me Uhum. ajudando, e muito Que mesmo, bom, que bom. né? Isso é uma coisa que é importante. Nós podíamos falar um pouco agora sobre os olhos, né? Sim, é importante. Então, a Ozox, ela tem 10 óleos ozonizados e os óleos são a base de óleo de girassol, porque tem que ser o óleo de girassol para encapsular o ozônio. E aí ela usa um blend de óleos essenciais, tá? Então, a cada óleo essencial tem vários princípios ativos. Então, o efeito é fantástico, tá? 10 óleos, um específico para cada finalidade, são para uso tópico, né? Então, vamos lá, se eu não lembrar de todos, vai me ajudando aí, eu vou falando um por Uhum, vez. O esporte para dores, né? Então, dores, articulações, enfim, muitos resultados. Eu mesmo eu tenho todos aí no meu quarto, no banheiro, estão todos lá expostos, a gente usa todos. Então, para dores, até para dor de cabeça, né? Você pode inalar, passar nas têmporas, aí estão, ó, bacana. Então, óleo esporte, tá? Aí vem o capilar, o cabelo, estou usando também. E nós temos relatos de que, né, ele ajuda a tirar, quem tem os olhos, o cabelo com as pontas quebradiças também. E eu vi relatos já, eu até quero que essas pessoas, elas tenham a foto do antes e o depois, tá? Quem tem ainda o folículo capilar, é possível nascer o cabelo, tá? O verão, pro bronzeado, tá? É nesse momento que a gente pode estar usando, tá? E é o sensual, não é, o nome já diz, sensual, é estimulador, mas ele é usado muito também para quem tem pessoas acamadas, tá? Hemorroidas, quem tem dores de hemorroidas internas pode estar usando o sensual também, por causa do quê? Dos óleos essenciais e os princípios ativos que tem nele.
pessoas acamadas, começa a ter seborreia, começa a ter as escaras, vamos dizer, e feridas, e aí vai estar também higienizando. O Regenera é um dos mais vendidos, então, para pele, feridas, queimaduras, tá? Pele jovem é mais para os jovens que têm espinhas, aquelas acnes, né? Mas, segundo eu vi orientações aí de médicos falarem, eu uso também o spa pele jovem, né? Não é porque a gente vai ficar mais jovem, mas que nem diz o Everaldo, né, Yara? A gente não ficou mais bonito, a gente ficou menos feio. Já é uma coisa. Já falei do esporte, já falei do capilar. Vem mais o mãos e pés, fantástico, tá? Fungos, que a Lorecia ali pode até falar, não sei se ela vai falar depois, ela tem o resultado. Quem tem chulé, né? Aqueles pés rachados, né? Então, né? Spa mãos e pés, o rosto, né? Spa rosto para o rosto, com certeza, já diz aí, né? Você deve usar assim, ó, manhã e noite. Qual é que é a sugestão? Uma foto quando você começa a usar e até quem quer dar o seu depoimento. Hoje estou começando a usar os óleos, hoje estou começando a usar os óculos multi, né? Tenho esses problemas de saúde e daí depois você grava, né? Um tempo depois dos resultados, tá? Então é fantástico. Todos eles são ótimos, tá? Todos eles são ótimos. Aí o conteúdo, só finalizando, vídeos, né? Tem ali a PDF com a composição, como você deve usar, tudo, né? E tem videozinhos também. A pessoa tem interesse, só solicitar, tá? Sim. E quem tiver interesse também, tem meu WhatsApp aqui no rodapé. É só me mandar uma mensagem que prontamente eu explico e falo muito sobre como é que a gente pode... Aqui é importante falar, ó, apareceu ali então o doutor Bactéria, né? Que é o nosso embaixador, tá? Desde a metade do ano, então tem vídeos dele fantásticos falando aí, tanto para quem quer empreender, tá? Tu quer usar aí nas tuas redes sociais, ou se quer fazer tráfego pago também, ele é nosso embaixador, os vídeos dele são excelentes, tá? Então ele é nosso embaixador da Usox. Quando conheceu o aparelho, Marco Musi, né? E ele fizeram uma parceria fantástica aí, então. Tá? Aqui ele está mostrando o site, né? Ausox.com.br, você entra lá, acessa aí, ó, volta ali no xizinho vermelho, ó. A Ausox, ela não comercializa, tá? Não vende em plataformas, não vendem, aqui fala da garantia, um pouco mais para baixo, que é tem o X ali, aí, ó. Ela não vende e o distribuidor também não pode vender em marketplace, né, em plataformas, tá? Então, a venda ela é direta pelos distribuidores. Nós temos uma unidade de negócio, nós que vendemos. Isso que é o bom, tá? E não tem mercado fechado, né? Nós podemos vender no Brasil todo, pode vender em qualquer um outro país que tu quiser vender e enviar, pelos meios que tem, correio, enfim. Tem muita gente levando como aparelho de uso pessoal, quando alguém viaja. Porque quando tem alguém que precisa, com problema sério de saúde em outro país e sabe do ozônio, vai querer levar a maquininha. Então, agora a empresa vai começar a expansão internacional. Daqui a pouco pode entrar em 5, 10, 20, 30 países. Ela vai querer estar em todos os continentes. Tá? Então, mas hoje vamos pensar no Brasil, aqui. Né? Não adianta a gente querer ir para o Paraguai, porque não iniciou lá ainda, mas quando iniciar a gente vai estar indo, com certeza. Isso é importante, porque quando a gente vai divulgando, as pessoas vão conhecendo mais, né? Sim, com certeza. O importante, o bastante importante que eu digo é esse fator de que se pode levar uma coisa muito boa e também melhorar a nossa saúde financeira, né? Porque o negócio é muito bom. Na verdade, assim, eu tenho as pessoas que eu descendo,
aquelas que eu trago, elas também, elas são as minhas, não, as minhas descendentes, né? É a tua equipe, sim. Essa equipe. Quando essa equipe vende, eu também tenho um percentual, não é isso? Sim, eu até posso explicar rapidamente, se tu quiser, ali, um Isso, pouquinho mais, isso. falando em valores, né? Então, para quem tem interesse em ser um distribuidor, ter uma unidade de negócios, você vai adquirir uma adesão, pode até considerar como franquia, mas o nome da nomenclatura não é franquia, mas é uma adesão que tu vai fazer para ter essa unidade de negócios no valor de 6.842. O distribuidor pode pagar em 10 vezes sem juros. Imagina tu iniciar um negócio. Deu. Com uma renda ilimitada, pagando 680 por mês. Ok? Então, esse é o valor. E você que traz um novo distribuidor, por trazer mais um novo distribuidor para a empresa, ela te bonifica com 40%. O teu ganho é de R$ 2.736. Olha que maravilha. Porque eu falei, ela não gasta dinheiro em publicidade. A publicidade é nossa. Você foi lá, fez o trabalho, conversou, passou a informação, ela disse, não, eu quero ser um distribuidor, né? 2.746. É quase 2 salários mínimos. Aí, quanto você vai pagar um aparelho como, a partir do segundo aparelho como distribuidor? Eu vou falar só do multi, 2.945, como pessoa física. Mas a jurídica paga com 10% a menos, 2.655, tá? Então, hoje, a grande maioria que tem qualquer negocinho vai ter uma PJ, vai ter um MEI. Então, pode ser um MEI com CNPJ. Vale a pena porque tu vai estar pagando R$ 300 a menos. Então, o markup pode chegar até 130%. Tu vai vender quanto o aparelho? Tabelado, preço à vista, menor preço, 5.890. Quanto é que dá de ganho? Vamos falar em aproximado 3 mil. 2 salários mínimos. Quantos eu posso vender por mês? 10, 20, 50, quanto tu quiser. Tem que já vendeu 7, 8, 10 num dia. Eu vendi máximo 3. Quero ver se um dia venda 4, né? Mas tu pode vender. Imagina só, que a pessoa que se dedica só um pouquinho e faz lá 1, 2 demonstrações por dia e vende só um aparelho por semana, ela vai ganhar quanto? 12, 13 mil reais no mês. Tu vai estar entre os que, né, hoje, que ganha abaixo de 3 mil, são 49% da população do Brasil. Então, isso vendendo um aparelho por semana. por semana. Então, assim, por isso que a gente é um distribuidor independente, né? Tu vai vender quanto você quiser, venda. Só que o bom disso é que a renda é recorrente, né? Toda vez que esse filho que tu trouxe, que é teu distribuidor direto, comprar na empresa, tu vai ganhar 10%. Eu tive um filho em fevereiro que comprou 90 mil, só lhe deu 9 mil, deu um filho. Se ele comprar 10 mil, você ganhou R$ 1.000. Quantos distribuidores tu pode ter na tua equipe? Quantos você quiser, não tem limite. Isso que é bom. E ela distribui desses 10, 5 e tal, 33%. Então, é um plano de negócio sustentável. Isso que é fantástico. Né? Explicando aqui rapidamente. Então, a pessoa, eu quero entender melhor. Eu tenho até, inclusive, uma apresentação que eu separei a parte de negócio de 15 minutos. 15 minutinhos, tu vai entender o plano de negócio. Quanto tu quer ganhar no primeiro mês? Tu que determina. Se tu vender 10 aparelhos, faz a conta, quanto é que dá, né? Teve o maior recorde em, acho que não foi 30, foi em 40 dias. Ele teve uma renda de, entre venda e, acho que ele, se eu não me engano, ele trouxe 18 filhos novos, distribuidores. E mais as vendas, deu 55 mil. Então, não tem limite. Ali fora tem vários negócios, uma maioria tem limite. Negócio próprio, hoje a responsabilidade fiscal, tributária, né? Sim, é demais, né, no país nosso. Então, aqui você vai ser um distribuidor independente, tu vai ter essa liberdade de poder trabalhar nos horários que você quiser, quando você quiser,
tá? E fazer a renda que você quiser. Isso que é bom. Eu quero chamar a minha mãe no negócio, que é a Maria Helena, que ela já está aí, mas tem uma Sim. pergunta aqui, eu vou Tá, chamar ela, e aí eu vou fazer a pergunta, que eu acho que é tá. bem pertinente. Maria Helena pode entrar. Eu coloquei errado. Boa noite, Maria Helena. Conseguiu? Boa noite a todos. Boa noite, Yara. Boa noite. Boa Boa noite, noite, seja Gilberto. bem-vinda. Tudo Que bom? bom vê-los. Obrigada. Eu fiz questão de chamar a Maria Helena também, Gilberto, porque a minha gratidão é imensa, porque se não A fosse ela, Maria, eu não teria conhecido nada disso que nós estamos falando hoje. E maravilha, ela e o Denis, né, o filho dela, que são pessoas maravilhosas. Maria Helena, eu vou fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer a pergunta, você pode te apresentar. Bem, eu sou Maria Helena, eu conheci através de uma amiga que hoje mora em Lajeado, a Celeste. A Celeste era filha da Loreci. Boa noite, Loreci. Então, a minha mãe empresarial hoje é a Loreci Rose, de Lajeado. Eu conheci, então, como eu falei, através da Celeste, e eu sou também, da mesma forma, muito grata pela lembrança da minha amiga em me mostrar, né, essa possibilidade de ter mais saúde e também de aumentar a renda, né, fazendo bem para as pessoas, levando o gerador de ozônio, né, e os olhos, como foi falado aqui. Então, eu sou muito grata. Eu também. A Loreci, disse sim. Tem uma pessoa aqui que perguntou assim, que eu achei pertinente essa pergunta, para você explicar, Gilberto. sim. Eu poderia vender esse aparelho por R$ 6.000? Olha, o preço de tabelada da empresa à vista é 5.890. Não teria porquê. Até pode, mas se eu vender mais, digamos que eu vou vender o aparelho a 6.000 à vista, não é legal, né? Mas você pode vender, claro, 6.000 em algumas vezes, né? Eu vendo a 5.890 à vista. Então, se eu fizer no cartão, aí eu tenho um valor maior conforme as parcelas, tá? Ok? Então, Isso aí é o juro do cartão. exatamente. É o juro do cartão, eu posso fazer até em 24 vezes, tá? Então, não tem por que vender a mais do preço da tabela, até porque o ganho é bom, né? Dá mais de R$ 3.000 na venda. Então, não tem por que, né? Até porque daí, se vender a mais e alguém souber, né, que um amigo comprou por menos, quem vai ficar mal nessa é quem vendeu, né? Então, tranquilo, né? Por isso que, imagina assim, a nível Brasil, né, com todos os distribuidores, tem que ter uma regra, né, uma tabela, né? Sim. Senão vira uma bagunça, né? Com certeza, com certeza. Eu queria ver com a Maria Helena, porque assim, também que você poderia dar o teu depoimento do que melhorou na tua vida, na tua saúde, até na tua vida financeira, né? Desde que você começou com esse trabalho. Bom, a tua aparência melhorou bastante, Maria Helena. Eu tô vendo uma mais jovem aí. Tá, não sei porquê, mas tá todo mundo igual. Todo mundo melhorou. Isso aí é legal. Isso não tem como esconder, não é? Yara. Bem, quanto à saúde, eu posso... Só um pouquinho, Maria Helena. Maria Helena, só um pouquinho, que tem aí alguma coisa, interferência. Fala, Hélio Jones. É só pedir para Maria Helena para ela ficar a favor dessa luz que ela está aí em cima dela, porque senão a gente não consegue vê-la direito. Isso. Agora vamos ver que não remocei tanto, não.
não, tá muito bom, tá muito bom. Muito melhor. Tá bom, pode falar. O aparelhinho está aqui, ó, do meu lado. Bem, eu posso afirmar para vocês que a disposição, né, a energia, é o meu testemunho maior, porque eu não tenho, assim, grandes problemas de saúde, não tomo medicação nenhuma, somente alguns suplementos, mas melhorou o sono e a disposição, gente, o aumento de energia é impressionante. Eu fiquei dois dias sem o aparelho, né, e assim, foi bem forte a diferença da minha disposição. Eu fiquei realmente com pouca energia. Claro que o calor também faz isso, mas é bem interessante o aumento da energia. Foi isso que eu senti mais. E a melhora do sono. Um sono mais reparador. E os olhos, né, o uso dos olhos, a questão do problema eu também tenho problema de fungo nas unhas dos pés, e tem melhorado em quase todas as unhas. Devido ao meu trabalho anterior, eu usava muito bota, fazendo vistorias, né, no interior, então o uso permanente de botas foi o que me fez ter esse problema, né, de fungo nos pés. Mas hoje... acho que a internet agora melhorou. Deu problema aqui. Melhorou. Não, Ela caiu. Caiu. Bom, agora fica à vontade para mais algum esclarecimento que você queira dar, porque é interessante, é importante isso, a gente levar para as pessoas bastante Sim. esclarecimento, né? Eu acho que dá para falar o seguinte, que eu acho importante, tá? Que hoje, se a gente analisar, nos últimos anos, as pessoas estão mais atualizadas. Com a internet, a informação chega para todo mundo, tá? Então, o que a gente tem percebido é que mesmo pessoas de mais idade têm a informação. E eu vejo que as pessoas têm procurado melhorar a qualidade de vida. Estão mais preocupadas, né, em ter longevidade. Então, por que cresceu tanto academias, lojas de suplementação, né, cuidados da saúde? Olhe para trás. Quando eu vim morar na minha cidade, que hoje falam que tem 600, 700 mil habitantes, mas eu acho que Caxias tem 1 milhão. Tinha uma academia, mas era para quem mais fazia, né, que era musculação. Hoje, academia, acho que tem quase mais que farmácia. Mas assim, então assim, as pessoas estão, e tem também muitos jovens, não é só a pessoa de idade, a gente vê muito jovem que faz academia, que cuida da suplementação, alimentação e saúde. Ou seja, saúde, palavra principal, saúde. Então, esse mercado é um mercado que está crescendo muito. Concorda? Tu olha assim, aqui eu não tenho números para falar, né? Mas tem números, esses dias a gente foi compartilhado ali numa live, números, né, do crescimento de lojas de suplementação, de cuidados da saúde, pele e tal, o rejuvenescimento e assim por diante. Então, está crescendo muito. Qual é o diferencial? Eu diria assim, acho que não tem nada no mercado, nem filtro d'água, nem colchão, nem suplementação, até nem a própria academia. Eu acho que, na minha opinião, né? Pode ser que tenha outros que não tenham a mesma opinião, que dê tanto resultado quanto o ozônio. Eu também penso assim. Se tu for olhar para o outro lado, tudo isso que tem, que pode ser um bom negócio. Tudo isso aí que tem no mercado é um baita negócio para tu vender. Ou vender no sistema de marketing, ou numa loja, ou numa franquia, né? Mas qual é a diferença? Tudo tem concorrência. Se nós entrar hoje, se tu entrar na tua cidade, na casa de todo mundo, quantos aparelhos os Ox tem?
Foi o que eu pensei quando eu voltei para começar a fazer o trabalho. Se eu entrar em todas as casas de Caxias do Sul, ninguém conhece. Então, tu não tem que ir lá tirar alguma coisa para colocar o teu aparelho. Não. Basta que tu fale bem, a verdade, com simplicidade, leva os benefícios do ozônio, mostra os depoimentos, mostra alguns vídeos, a venda está feita. Então, isso que eu vejo. E hoje a gente cresce muito pelas provas sociais, pelos depoimentos, né? Então, isso vem acontecendo porque a gente tem relatos, a gente tem depoimentos, a gente tem, como todo mundo aí, é difícil alguém que não está usando o aparelho uma semana, duas, que não tem um depoimento, tá? Então, o lucro, ele é uma consequência. O lucro é uma consequência, né? E eu sempre falo assim que o ozônio que o nosso aparelho, os óculos, emite, dá resultado. Porque existem outros aparelhos. Mas será que um aparelho de R$200, como tem a venda por aí, pode estar dando uma descarguinha elétrica? Será que, entendeu? Então, eu não vou falar, a gente jamais vai falar mal dos outros, né? Mas o aparelho, os óculos AR, os óculos multi, emite ozônio O3, que dá resultado, tá ali as provas. Entra no canal lá, o Viva Melhor, Viva os Óculos. Quem não conhece, no YouTube, Viva Melhor, Viva os Óculos. Dá uma olhada que tem depoimento lá no Shorts, lá né? Muito depoimento, é muito depoimento. Isso que a gente não coloca todos lá, né? Tem uma pergunta aqui do Anderson Pois. Ele pergunta, o aparelho tem tempo de garantia? É, boa pergunta. Sim, claro, né? Um aparelho eletrônico, 1 ano de garantia, tá? Você registra no site, recebe um e-mail, 1 ano de garantia. Se acontecer algo, desde que não seja você deixar cair no chão, né? Pode acontecer de não funcionar mais, mas enfim, garantia de 1 ano. Você entra em contato com a empresa pelo WhatsApp, recebe um código, posta no correio, né? Vai e volta no período aí conforme a distância de cada cidade, né? Sem custo nenhum, tá? E assistência permanente na empresa, tá? Isso normal, como um aparelho eletrônico. Ótimo, muito bom. Olha, é uma live maravilhosa para levar para as pessoas o quanto nós podemos auxiliar muita gente. Muita gente, muitas pessoas. Realmente, hoje eu penso, é uma missão de vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que veio consultar comigo, falando sobre o propósito de vida, e eu ainda disse, assista a live, porque, na verdade, eu penso hoje que é uma missão, realmente, é uma missão. Nesses anos todos de terapia, eu me sentia bem quando a pessoa ficava bem, passava, depois ela me dizia, Yara, como eu estou bem, melhorei, tarará, tarará. Mas, hoje, o depoimento da Jaqueline, por exemplo, ela falou tanto do pai dela quanto da esposa do pai dela, dizendo o quanto eles melhoraram, né? Isso dá uma sensação muito boa para a gente. Fantástico. E aí a gente pensa assim, ó, quantas pessoas se pode levar isso, né? Rapidamente, porque quando se leva um aparelho, por exemplo, para uma casa, e nessa casa tem 5 pessoas ou 3 pessoas, e tem pet, né? Eu Também vi o meu pet melhorando, porque ele está velhinho, coitadinho, já está meio caquético, mas ele está bem, de saúde, ele está tranquilo. Quer dizer, por que será? Né? Ele melhorou bastante. Ele tinha uns ataques antes, né, que dava, agora raramente ele tem esses ataques, tipo uma tosse, uma coisa assim, raramente ele tem. Então, na verdade, quando se leva para uma família, é a família toda beneficiada. Isso tem preço? Não, não tem. Tem valor. Como tu disseste, tem valor. Exato. É no mínimo 2 pessoas, 3, 4, 5, que um aparelho vai estar
tá beneficiando, né? E os PET, né, eles têm um resultado talvez até maior, porque eu acho que, não sei se é porque são menores, né? E eles, se tu colocar o aparelho um pouco baixo, eles vão próximo ao aparelho. Nós temos a nossa Gold também, ela sempre deita no lado que o ozônio está emitindo, próximo, sabe? Então, tem alguns depoimentos, inclusive no canal aí, de PET com resultados fantásticos, né? Eu cheguei a ver alguma coisa dos resultados com PET, muito bons. Bom, nós já estamos com 1h26. Eu deixo vocês bem à vontade, se tiverem mais alguma coisa que quiserem esclarecer. Deixa eu ver aqui na pergunta. Poderiam me explicar como é vender em 24 vezes e também sobre o financiamento, como funciona? Ah, sim. Através de uma maquininha de cartão, né? Então, você pode estar, se você tem a sua maquininha, ótimo, quem tem. Quem não tem, pode estar solicitando aí, tem várias hoje no mercado, porém, tem uma maquininha da empresa lá, que é a Evo. Aí você entra em contato com a Usox, né? E essa, tu consegue parcelar em até 24 vezes, uma taxa de juros, assim, bem interessante. É uma das menores, se não é a menor, tá? Então, eu tenho duas. Eu tenho a do PagBank, que daí essa eu faço até em 18. E nessa outra, até em 24. Mas eu tenho vendido mais à vista, em 2, 3 vezes, 6 vezes, acho que uma em 12, algumas em 12, né? Mas, se a pessoa precisa e entender que ela quer o aparelho, e não tem a condição aí, talvez, de pagar um valor tão alto, ela vai fazer em 24 vezes. Aquele financiamento 3, sem ser cartão de crédito. Aí também, quem quiser, tem um contato aí, solicita para a pessoa que te convidou, ou coloca no grupo, que tem os parceiros aí que fazem através também do, como é que é, financiamento... Consignado. Consignado. Eu ia falar sobre isso. Também pode ser feito. Eu nunca fiz venda assim, mas também pode ser feito. Tá? Consignado, Eu já entrei em contato, inclusive, com tu entrou em contato colegas, naquele. né? E achei bem legal, porque tem pessoas que têm um ganho menor e que podem fazer o consignado. É aquela coisa, precisa, né? Quando a pessoa precisa, ela vai dar um jeito. Então, por isso que a parcela desse programa, todo mundo pode adquirir. Ela pergunta se aceita BDM digital como forma de pagamento. O Gilberto acho que ainda não conhece BDM digital, não. Mas eu vou eu vou levar a conhecer. Por enquanto, ainda eu, por exemplo, no momento, eu não tenho ainda como trabalhar com BDM nesse financiamento, mas eu espero que logo eu consiga. E o BDM é uma moeda maravilhosa, porque tem muita gente que tem, né, que já tem essa moeda, e que está aqui no Rio Grande do Sul, muitos dos nossos associados lá o ecossistema Dáquila, e que tem o BDM. Nós precisamos, sim, e eu vou conversar com o Gilberto até para falar sobre o BDM, porque é muito importante. É uma moeda maravilhosa e que realmente tem um valor muito grande, está valorizando e que nós podemos trabalhar bastante com isso. Ótimo. Tá bem. Acho que devemos falar com a empresa. O meu projeto é esse, é conversar com o Gilberto e conversar com a empresa, sim. Mas tudo tem um início. E acho que isso logo, logo vai se concretizar. Tá. Então, agora eu deixo você bem à vontade, se você quiser
que você quiser trabalhar, né, com alguma coisa, então, se você quiser trazer mais algum esclarecimento... Bom, assim... deixa eu só responder para o Anderson. Anderson, entra em contato comigo, tá? Entra em contato pelo meu WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Ótimo. Legal. A Maria Helena vai falar mais? Não? Maria Helena. Eu gostaria de reforçar aqui, Gilberto. Sim. Eu estou com dificuldade aqui com o meu celular, mas eu gostaria de reforçar a questão do BDM, e a gente pode conversar no privado, eu posso ajudar nisso, Yara. Isso com certeza. Seria o Gilberto, né, que a gente já está bastante há mais tempo com esse, aceitando o BDM, né? Sim. E é uma outra possibilidade, bem importante. Mas, assim, gostaria de, Yara, que tu colocasse também sobre a questão que você tinha respiratória, vamos dizer assim, você tinha uma fragilidade, e eu observei que, assim, logo depois que você começou a usar o gerador, você não apresentou mais nas suas lives. Eu falei sobre isso no início, quando você ainda não tinha entrado. Eu estava viajando. Foi o primeiro benefício que eu vi, né, na rinite, na respiração, naquela tosse seca que tinha, até por causa da rinite, né? E que não tem mais. Sumiu. Não tem mais. Sumiu. Que bom. Então, e nem isso que eu gostaria de Doril. dizer. Que o quanto isso é gratificante para nós levar essa possibilidade da pessoa melhorar realmente é o que mais nos faz bem, não é, Gilberto? Exatamente. Então, é o que a gente falou no início do propósito, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas. A oportunidade existe, né? O que a gente pode deixar de mensagem aqui, a oportunidade existe, o produto é fantástico, incomparável, né? O que a gente gostaria é que as pessoas abrissem sua mente, né? E buscassem saber mais. Aqui foi um bate-papo, né? Tem bastante informação. Nunca tome uma decisão sem ter informação completa. Que isso é o mal das pessoas, né? Muita gente diz não a alguma coisa, mas não tem a informação, né? Eu ouvi falar da camada do ozônio, mas eu não... Quanto, né? Quanta informação a mais é necessário e importante. E aí tu vai estar transformando vidas. No geral, ali fora, as pessoas estão buscando uma renda alternativa, uma renda a mais, né? A gente tem muitas pessoas já aposentadas, né? Mas que querem ter uma qualidade de vida melhor, aumentar a renda, porque aquela aposentadoria não é o suficiente. A gente vê pessoas aposentadas trabalhando hoje na CLT, né, 8, 10 horas por dia, porque necessitam. Aqui tu pode ter a liberdade de trabalhar algumas horas por dia, é o que eu falei, né? Uma apresentação por dia. Quantos aparelhos você pode vender no mês? Analisa, né? Podendo falar assim com prazer, com alegria, podendo mostrar os resultados, depoimentos, né? E a pessoa te agradecer porque você lembrou dela. Então, isso não tem preço, né? Então, isso que é o bom da nossa empresa, do nosso aparelho, da nossa oportunidade, né? Mudar vidas, né? Isso que é bom. Eu acho que a gente tem um ditado que diz, né, que se melhorar estraga. Então, que continue assim, mas vai melhorar cada vez mais, né? E que todo mundo tenha, né, um 2026 que está assim começando. Hoje é só dia 16 de janeiro, né? Um 2026 abençoado, com prosperidade, com saúde, né? E é para todo mundo, né? Porque isso que conta, isso que vale. Falo aí fora que é um ano de crise, mas isso vai depender da cabeça do que a pessoa vai fazer, né? Pode ser que para alguns tenha crise, mas se tirar o crise e botar o S lá, fica cria, né? Tira o S, tá? Então cria, e aqui tem uma forma de você criar uma oportunidade de levar a qualidade de vida para as pessoas. E quanta gente a gente pode estar conhecendo pessoas, vocês mesmos, né? A gente se conhecia? Não? Eu falei no nosso encontro final de ano em Caxias, né? Tinha, acho, 1 ou 2 pessoas que eu conhecia, as demais que estavam lá no nosso encontro final de ano, vieram e eu conheci através da Osóx,
né? Então, só isso ali, né? E eu digo para vocês, as pessoas da Osócrates são diferenciadas, né? São pessoas de outro nível, de outro patamar, são pessoas, né? É uma equipe, um grupo, assim, realmente escolhido, sabe? É isso que eu vejo, né? É só a gente ver nas lives, nos encontros que a gente faz, né? E esperamos a todos aí, semana que vem, aproveitando, vou fazer a propaganda aqui dos eventos que a gente tem, né? Quem vai estar ouvindo aí, terça-feira nós temos um evento em Caxias do Sul, uma apresentação fantástica, se alguém tem pessoas na região aqui, lembra, convida, a gente vai estar lá, peça para falar com a gente, né? Depois, terça-feira, a gente vai estar em Lajeado, tá? A gente vai ter o evento ali em Lajeado. Quarta-feira, terça Caxias, quarta Lajeado, quinta em Venâncio Aires, né? E esses encontros são importantes porque tu vai poder sentar lá, uma hora e meia, você vai conhecer tudo da Osócrates, né? Do aparelho, você vai conhecer depoimentos que vai emocionar as pessoas, né? A gente vai estar apresentando uma oportunidade por completo, né? Então, o evento, ele dá mais energia, ele acende a nossa chama, né? Une as pessoas, tá? Eu lembro que eu fiz 1.000 quilômetros para ir no evento para tomar uma decisão. Então, as pessoas que você levar lá nesses eventos poderão tomar a decisão e te agradecer, como eu agradeço o Leonir pela insistência dele durante 7 meses, né? Então, isso que vale, tá? Tamo junto, né? Vamos crescer junto, que é o que vale, né? É o que importa. É verdade, isso é muito importante. Quando a gente se reúne, justamente também une energias, né? E quando se une Energia. energias, Exatamente. se movimenta muita coisa, né? Exatamente. Então, também deixo você, Maria Helena, para as suas considerações finais e o que você gostaria de deixar de mensagem. Bem, a mensagem é, primeiramente, né, desejar um 2026 promissor para todos, né, e dizer que a importância, a persistência, né, persistir, né, não deixar para depois e realmente buscar levar esse benefício para as pessoas que você conhece e que no dia a dia sempre vai aumentando o nosso leque, né, de pessoas que a gente conhece e jamais desistir de levar isso, por mais que a gente receba nãos, né, a gente aprendeu bastante aqui na Osócrates com o Gilberto, com outros aqui, né, o Daniel, né, e muitos outros, a persistir, a não desanimar, né, diante dos nãos. E porque a gente realmente já usa há mais de 1 ano e sabe que faz bem. Então, a gente deve realmente buscar, insistir, né, Yara, como a gente fez, né, a gente periodicamente falava contigo, e a gente aprendeu assim, também com o Gilberto, e eu gostaria de deixar essa mensagem, né, que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse benefício. Com certeza. Então, também agora deixo o Gilberto para as considerações finais, e a mensagem que quer deixar. É a mensagem que eu falei, né? Um próspero 2026, né? Que a gente tenha saúde, tenha paz, tenha discernimento, tenha sabedoria, e que a gente olhe o lado bom da vida, né? Porque não olhar para as coisas negativas que tem aí fora, e sim para as coisas boas. E nós temos algo bom para levar para as pessoas, que é os Osócrates, que é o ozônio, né? E a oportunidade que está aí para todo mundo, independente da idade, né? Então, esse é o bem que nós temos que fazer, né? Abrir a mente, abrir o coração, né? E marketing, como a gente faz aqui, é amizade, relacionamento, né? Coisas boas, coisas positivas, e transformar vidas, né? É isso que nós queremos, né? Tem coisa melhor? Não. É isso aí, né? O dia a dia. E eu sou os Osócrates 24 horas por dia, eu digo, né? Só precisando, é só chamar. A questão de, precisa fazer uma videochamada, estamos aí. É só questão de agendar e a gente está aí para ajudar todos.
não tem idade, né? Se você olhar acima de vocês, aí nós temos o Hélio. O Hélio Alha é meu filho direto, primeira pessoa que eu cadastrei. Também acho que é bisavô de vocês aí, enfim. Ele tem mais de 80 anos, né? Hoje ele tem uma renda recorrente, porque ele plantou, hoje ele está colhendo. Entendeu? Tudo que vocês aí vão fazendo vai respingar uma renda recorrente para ele também. Então, não tem idade. Tem uma pessoa próxima a 90 anos fazendo, né? Então, não tem idade. Porque essas pessoas se preocupam mais com os outros, se preocupam mais com a saúde, tá? Então, é fazer a lista, né? Fazer a lista e levar a oportunidade para todo mundo. Tá bom, gente? E como você diz aí, sim. Certeza. A plantação sempre depois vem a colheita, né? Como o que a gente planta, a gente vai colher. Com certeza, né? Nós vamos querer plantar cada vez mais coisas boas, levar cada vez mais. Plantar, regar, cresce, depois você colhe. Cada semente plantada pode virar uma floresta. No Rio Grande do Sul, é uma floresta para os óculos, porque ele plantou uma semente. Talvez hoje represente 50% dos óculos do Rio Grande do Sul. Então, no Rio Grande do Sul tem uma floresta. Vão plantar semente em outros estados para virar mais florestas aos óculos. Então, nós temos que ver uma semente, que é um distribuidor que está iniciando, que traz mais um, vai virar uma floresta. E tem 27 estados. 27 tem um paísão grande para trabalhar. Um país bem grande. Nosso e com certeza nós queremos trabalhar no sentido de ter esse propósito, né? De levar bem e também fazer o bem para a gente, porque o toma lá da cá é muito bom. Essa troca, né? Ela é muito importante. Muito importante. Aquelas pessoas que quiserem saber mais podem me adicionar no WhatsApp 51993712034. E eu vou dar informação, com certeza, com muito, mas muito prazer, porque eu tenho tido assim, um prazer imenso de falar sobre os benefícios dessa maquininha. Olha, eu sempre mostro falar, essa maquininha tão pequena, né? Mas que tem um poder fantástico de melhoria para a gente. E eu espero que todos queiram se melhorar, né? Mais uma vez, eu agradeço a vocês dois, foi uma honra muito grande ter vocês aqui, e eu fiquei muito feliz mesmo com essa live, e sempre que quiserem voltar, é só falar. Estamos aí sempre, com certeza vamos fazer outras, né? Vamos semear, tá bem? A gente está à disposição aí, precisar é só chamar. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram aí, a todos que falaram no chat. A gente sabe que esses comentários ajudam muito o canal, né? Então, vamos... E dá o like também, não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de compartilhar, porque, vejam, tudo que a gente falou aqui é beneficiando as pessoas, beneficiando também a nós. Então, compartilha, leva para outras pessoas que, de repente, têm algum problema, que têm alguma coisa, ou que queiram melhorar de vida, né? Levem, porque isso vai realmente repercutir para todas as pessoas, no bem-estar, na melhoria de vida e tudo mais. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estiverem, agradeço a vocês dois do fundo do coração, e um beijo no coração de cada um e cada uma. Beijo. Até a próxima live. E a frase, viva melhor.
Viva melhor! Viva os Ox! Viva os Ox! Viva os Ox!